1969, de 5 de setembro de 2019. Essa lei dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Ela altera a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 89, a Lei 9.296, de 1996, a Lei 8.069, de 1990, a Lei nº 8.906, de 1994, revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965 e dispositivos do Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2º. Dos sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a: inciso 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Inciso 2. Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo. Inciso 4. Membros do Poder Judiciário. Inciso 5. Membros do Ministério Público. Inciso 7. Membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3. Da Ação Penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Capítulo 4. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Seção 1. Dos efeitos da condenação. Artigo 4. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Seção 2. Das penas restritivas de direito. Artigo 5º. As penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: inciso 1. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 4. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º.
As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crime previstos nesta lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 4. Dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente legal, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, e deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inciso 1, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3, deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4. Prolongar a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13º. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, inciso 1, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Inciso 2, submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou inciso 2, da pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único.
Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de evitar o pedido da autoridade judiciária que o seja. Deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a entrevista, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena, na forma prevista do caput deste artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou às suas dependências. Quem cumpre mandato de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de, inciso 1, eximir-se da responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência. Inciso 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento,
ou estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas à diligência em curso, ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir da obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 36. Decretar em procedimento judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole, exacerba o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, além de concluídas as apurações, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7º do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei o que couber no Código de Processo Penal e na Lei 9.099 de 95 dos Juizados Especiais. Capítulo 8º. Disposições finais. O artigo 40. O artigo 2º da Lei 7.960 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. O mandato de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser liberado. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem de autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se no dia do cumprimento do mandato de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Artigo 41. O artigo 10º da Lei 9.296 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação telefônica de comunicações telefônicas de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com os objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Artigo 42. A Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo. Artigo 227-A. Os efeitos da condenação previstas no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, para os crimes previstos nessa lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá de pena aplicada na reincidência. Artigo 43. A Lei 8.906 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 44. Revogam-se a Lei 4.898, o parágrafo 2º do artigo 50 e o artigo 350, ambos do Código Penal. Essa lei entra em vigor após 120 dias de sua publicação. Obrigada.